Que alegria enorme o Iso Alavanca acontecer, um projeto que a gente tem muito tempo aí, que a gente estava na nossa gaveta, a gente conseguiu tirar ele agora. Então, quero agradecer demais a todo mundo que esteve presente, o evento foi um total sucesso, e também agradecer ao ingresso voluntário, né? A nosso propósito é ir além do lucro, além do dinheiro e também participar do coletivo, da nossa sociedade, ajudando nessa causa do Salve Dudu. Então, muito obrigado. Esperamos os próximos no Iso Alavanca 2, que em breve vai acontecer também.